Olá, estudantes! Vamos a mais uma correção dos nossos exercícios não presenciais. Nós temos 4 problemas sobre arranjo e combinação para estar analisando. Vamos ao primeiro problema. Uma pessoa precisa ativar o alarme de sua residência, cuja senha é formada por 4 algarismos distintos e ela lembra apenas que o primeiro algarismo é 5 e que o último é 3. A central do alarme permite apenas uma tentativa a cada 2 minutos. Na pior situação possível, qual é a maior duração de tempo que ela poderá levar para ativar o alarme digitando senha após senha? Vamos lá, tentar analisar essa questão. Temos quatro espaços para digitar a senha e 10 algarismos para colocar nesses espaços. Mas o problema fala que é distintos, que é sinônimo de diferente. O 5 e o 3, eles já são fixos, porque esses números eu já sei. Então, esses eu vou digitar sem problema nenhum. Agora, os dois centrais eu não conheço. E eu tenho que escolher esses dois centrais dentre os 10 algarismos. Então, vamos ver de que forma nós podemos fazer isso. Como a segunda e a terceira posição eu tenho que colocar, pense comigo. Já coloquei o 5 na primeira. Já coloquei o 3 na última. Tem esses dois espaços para inserir. Mas fala que tem que ser algarismos distintos. Então, não pode nem ser o 5, nem muito menos o 3. Sobram 8 possibilidades para mim colocar esses dois algarismos. Mas vamos escolher por onde a gente vai começar. Se eu começar pelo segundo algarismo, eu tenho essas 8 possibilidades. Colocando esse algarismo na posição 2 ali, então, na realidade, nós já inserimos 3 algarismos. O 5, o 3 e o que eu acabei de colocar, escolhendo entre as 8 possibilidades. Para a terceira e última possibilidade, nós vamos ter 7 maneiras de estar colocando algarismos ali. Que eu já coloquei 3, como ao todo são 10 algarismos, então só faltam 7 possibilidades. Então, no meio ali, eu tenho 8 vezes 7 possibilidades, que ao todo eu posso combinar em 56 possibilidades de colocar senhas ali no meio, que o primeiro e o último eu já conheço. Porém, essas possibilidades são as possibilidades que eu vou estar colocando a cada 2 minutos. Vamos, então, tentar resolver o nosso problema. O que nós vamos estar fazendo? Como eu coloco uma senha a cada 2 minutos, então, teoricamente, né, eu teria que pegar 2 e multiplicar por 56. Mas, a primeira tentativa, eu não preciso ficar esperando os 2 minutos. Porque eu só espero 2 minutos após digitar uma senha. Então, a primeira tentativa, não preciso de esperar tempo nenhum. Então, não vai ser 56. Eu vou ter 55 menos uma tentativa, porque a primeira eu já digitei. E aí, daí 2 minutos que eu vou para a segunda tentativa. Então, 56 menos 1, 55, que multiplicado por 2 vai dar 110 minutos. E 110 minutos, ele vai ter o que aí? 1 hora e 50 minutos para conseguir descobrir essa senha, ok? Vamos à questão de número 2. Uma pessoa vai visitar 5 locais na cidade do Rio de Janeiro: Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Teatro Municipal, Candelária e Jardim Botânico. De quantas maneiras diferentes pode planejar a sequência das 5 visitas, se não quiser começar nem terminar pelo Jardim Botânico? Vamos tentar montar isso daí. Não pode repetir visitas. É o que ele pede ali nos itinerários. Os itinerários têm que ser distintos. Até porque não faz sentido a pessoa visitar um lugar e depois visitar o mesmo lugar de novo. Então, como que nós vamos fazer? Eu tenho 2 casos. Um dos casos ele fala que termina no Jardim Botânico, que na realidade é um itinerário que ele não quer que aconteça. É até interessante vocês pensarem nisso em matemática. Às vezes, é melhor você ver o que você não quer que aconteça
do que você ver o que quer que aconteça. Porque, na maioria das vezes, o que você não quer que aconteça é um número menor de casos. Então, é mais fácil de você enxergar. Então, vamos começar pelo que ele não quer que aconteça. No caso, é começar ou terminar no Jardim Botânico. Nosso primeiro caso é se terminar no Jardim Botânico. Quantas possibilidades eu teria? O segundo caso é se começar pelo Jardim Botânico. Quantas possibilidades eu teria? Eu posso fazer a mesma coisa que foi feito no problema anterior. Como nós temos 4 locais para inserir, que o Jardim Botânico já foi colocado, no primeiro caso ali, para o primeiro lugar, eu tenho 4 possibilidades, porque uma já é o Jardim Botânico, que já está lá no final. Para o segundo lugar, eu tenho 3 possibilidades, porque eu já tenho o Jardim Botânico no final e a primeira eu já escolhi. Então, para essa segunda posição e o segundo lugar, eu só tenho 3 possibilidades. Eu vou prosseguir desta maneira até chegar lá no penúltimo local, que eu sempre vou diminuindo um, que é o que eu já visitei. Então, nós temos essas possibilidades. E, para o segundo caso, é a mesma coisa. Começa pelo Jardim Botânico. Então, para o segundo lugar, eu tenho 4 possibilidades. Para o terceiro, 3, e assim sucessivamente. A situação 2 é análoga. A situação 2 é análoga. Então, vamos ver como que fica, né, o cálculo. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o número de maneiras que eu posso montar o itinerário para cada um dos casos. Mas como são 2 casos, então eu pego isso e multiplico por 2. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24. E 24 vezes 2 dá 48 possibilidades. Que ele não quer que ocorra. Ele não quer que comece e nem termine pelo Jardim Botânico. Agora vamos ver todas as possibilidades. Se eu pego os 5 espaços, se eu coloco o primeiro lugar que eu quero visitar no meu itinerário, eu tenho 5 lugares para poder ir. No segundo lugar, eu vou ter 4, porque o primeiro eu já escolhi. E para o terceiro, 3, e assim sucessivamente. E aí, multiplicando tudo, eu terei 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120 possibilidades ao todo. Portanto, a resposta vai ser o quê? 120, que é todas, menos 48, é o que eu não quero que ocorra, sobra só os itinerários que eu quero que ocorra. Então, nós temos 72 itinerários que não começam e nem terminam pelo Jardim Botânico. Respondido a nossa segunda questão. Vamos à nossa terceira questão. Uma escola de educação básica possui 12 professores de matemática, sendo que 8 atuam exclusivamente no ensino fundamental e 4 atuam exclusivamente no ensino médio. Para a organização da primeira Olimpíada de Matemática da escola, seria formada uma comissão de 5 professores de matemática, de modo que pelo menos um deles seja professor do ensino médio. De quantas maneiras essa comissão poderá ser formada? Se eu pensar nos grupos de professores que têm pelo menos um do ensino médio, eu vou ter que testar aqueles grupos que tem 1, que tem 2, que tem 3, que tem 4 professores. São muitos casos para testar. Então, interessante novamente, assim como nós fizemos no exercício 2, é pensar nos casos que eu não quero que ocorra, que são aqueles casos que não têm professores do ensino médio, ok? Nessa terceira questão, eu vou usar a fórmula, porque até o momento, né, eu não utilizei fórmula para resolver os problemas de arranjo ou combinação, ok? Pense comigo. Como grupo de pessoas, a ordem não importa, porque João e Maria, Maria e João é a mesma dupla, então nós temos uma combinação, porque a ordem não importa. E aí nós temos uma combinação de 12 professores tomados 5 a 5 para todas as combinações possíveis, porque eu quero um grupo de 5 pessoas. Como a ordem não importa, eu vou aplicar a combinação. Para as comissões que não têm professores, que foi a ideia principal que eu coloquei, porque o que sobrar é as que têm pelo menos um professor. Então, tiro as que não têm professor, e aí o que sobra é as que têm pelo menos um professor.
Eu tenho 8 professores do ensino fundamental. Então, se eu pegar os 8 professores do ensino fundamental e formar grupos de 5 professores, esses grupos vão ser só grupos de professores do ensino fundamental, porque eu não estou usando aqui os professores do ensino médio. Então, nós temos uma combinação de 8 professores tomados 5 a 5. A combinação de 12 tomados 5 a 5, eu estou incluindo todos. E a combinação de 8 tomados 5 a 5, eu só estou incluindo os professores do ensino fundamental. Então, as comissões que têm pelo menos um professor é a subtração entre todos os casos menos os casos que têm apenas professores do ensino fundamental. Ok? Que aí eu descarto os outros casos. Essa é a fórmula de combinação que vocês viram na videoaula. E aí nós teremos o quê? Uma combinação de 12 tomados 5 a 5, que são todas as comissões, menos uma combinação de 8 tomados 5 a 5, que são as comissões de professores que não fazem parte do ensino fundamental. E aí o que vai sobrar nessa subtração? São aqueles grupos de pessoas que têm pelo menos um professor. Os que não têm professor do ensino médio, a gente está tirando nessa subtração. Então, nós teremos 12 fatorial sobre 5 fatorial, entre parênteses, 12 menos 5. Eu estou substituindo N e P, que são todos as pessoas, e P, né, você tem aí de quanto em quanto você vai tomar. Okay? Menos a outra, substituindo na fórmula a outra combinação do mesmo jeito. Todos os casos, né, e de quanto em quanto eu vou tomar. E aí 12 fatorial é 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7 fatorial. Vou parar por aqui. Por quê? Porque na parte de baixo, 8 menos 5 deu 7 fatorial. Então, esse 7 fatorial, depois eu posso estar simplificando com 7 fatorial lá de cima. No próximo é a mesma coisa. 8 vezes 7 vezes 6, aí eu paro em 5 fatorial. Porque lá embaixo nós temos um 5 fatorial. Não faz sentido eu fazer toda a multiplicação. Simplificando, nós simplificamos 7 fatorial com 7 fatorial, então ele sai fora, porque dá 1. 5 fatorial dividido por 5 fatorial também dá 1, então não preciso mais dele. Aí eu teria que multiplicar tudo e depois dividir. Mas, como vocês são meninos espertos, eu posso dividir caso a caso, porque em matemática, a ordem entre a multiplicação e a divisão não importa, eu posso fazer qualquer uma antes. Então, posso dividir primeiro para depois multiplicar sem problema nenhum. Então, vamos fazer essa divisão aqui. 12 dividido por 4, no primeiro caso ali dá 3. 10 dividido por 5 dá 2. Aí você tem 9 dividido por 3 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. E 11 dividido por 1 dá 11. No outro lá, depois da subtração. 8 dividido por 2 dá 4. 6 dividido por 3 dá 2. 7 dividido por 1 dá 7. E isso vai ser o quê? 3 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 11, 792. 4 vezes 2, vezes 7, 56. Subtraindo, nós chegaremos a 736 comissões com pelo menos um professor, porque nós já tiramos aquelas comissões que não têm professor do ensino médio, e o que sobra é o que nós estávamos procurando. Então, respondido a questão de número 3. Vamos à questão de número 4, que é a nossa última questão. Em uma fila de 5 pessoas, todas com alturas diferentes, qual a quantidade de filas possíveis para os dois mais altos ocuparem os 2 primeiros lugares? Então, vamos tentar fazer isso daí. Bom, eu tenho 2 casos. Eu tenho um caso em que o mais alto fica em primeiro lugar e o segundo mais alto em segundo lugar. E tenho um outro caso em que o segundo mais alto fica em primeiro e o mais alto fica em segundo. Porque os 2 mais altos têm que ficar no primeiro e no segundo lugar. Ok? E aí, como eu estou colocando esses 2 no primeiro e no segundo lugar, e nós temos aí 5 pessoas, sobram 3 pessoas para mim estar colocando na fila. Então, como nós temos 3 pessoas e nós vamos colocar as 3 pessoas em 3 posições, e como fila, a ordem importa, porque nós estamos falando de posição primeiro, segundo, terceiro lugar, então isso é um arranjo. Então, tem um arranjo de 3 pessoas tomados 3 a 3.
E ainda multiplicado por 2, porque tem dois casos. O mais alto em primeiro e o mais alto em segundo lugar. Essa é a fórmula de arranjo, que vocês já viram nas videoaulas. E aí, substituindo, eu tenho 2 vezes um arranjo de 3 tomados 3 a 3. Então, isso é igual a 2 vezes 3 fatorial sobre quem? 3 menos 3 fatorial, que é o n e o p. Isso vai ser igual a 2 vezes. Na parte de cima, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E 3 menos 3 dá 0 fatorial. Como 0 fatorial, por definição, é 1, então nós temos que 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 6. 6 sobre 1 é igual a 2 vezes 6, que dá num total de 12 filas. Então, ao todo, são 12 filas. Ok? Então, nós temos a nossa quarta questão, 12 filas. Então, conseguimos aí, mais uma vez, fazer a correção dos nossos exercícios. Espero, que vocês estejam aproveitando essas correções para tirar as dúvidas. Se vocês estão fazendo os exercícios e logo após fazer os exercícios, estão vendo as correções para ver a que pé vocês andam, eu acredito que vocês estão aprendendo muito. E lembrando que esse conteúdo, que é do segundo ano, que vocês já viram, é um requisito básico para a gente estudar probabilidade, que vai ser um conteúdo que nós vamos estar estudando aí futuramente. Não sei se vai ser durante a pandemia ou se vai ser na volta às aulas. Muito obrigado pela participação de todos e tchau, tchau para todo mundo. Muito obrigado.